Sabe aquele lugar que você passa anos sonhando em conhecer? Vê aquelas fotos incríveis, ou agora os vídeos no Instagram em que tudo parece mágico. Aí você finalmente viaja para o lugar, se prepara para o seu momento e é atropelada por uma horda de turistas. Não há nada mais fácil para estragar uma viagem do que a superlotação de um lugar muito turístico. Isso tem nome, chama overturismo. Várias cidades conhecidas pelo mundo têm enfrentado esse fenômeno, como os moradores de Barcelona, Amsterdã, Lisboa e Praga, inclusive fazendo protestos contra a entrada de turistas nos últimos anos. E vamos concordar, imagina ter todos os dias milhares de pessoas tirando foto da janela da sua casa. Ninguém aguenta. Pode parecer um caminho sem volta, mas eu te garanto que com algumas dicas simples, você evita a massa, consegue curtir com facilidade e calma um lugar muito lotado e ainda respeita os moradores locais. Eu sou a Fernanda Sperati Galas e esse é o Galeria de Destinos, um videocast da Boutique de Viagens GD para você viajar fazendo o que ama e não o que todo mundo faz. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, no Spotify e no YouTube, faz isso agora. Eu estou em vídeo aqui, caso você queira me ver, e também estou no Instagram, no @Galeria de Destinos. Eu comecei a perceber o overturismo de verdade mais ou menos entre 2010 e 2012. Antes disso, claro que tinha gente viajando, mas a coisa era diferente. A partir dessa época, por uma série de razões globais, foi ladeira abaixo. O número de turistas internacionais no mundo saiu de 950 milhões em 2010 para 1,5 bilhão em 2024. E a projeção da ONU é atingir 2,5 bilhões até 2030. Em 2025, a Europa sozinha recebeu quase 800 milhões de visitantes, um recorde histórico. Esses números são assustadores se você pensar que os locais visitados continuam do mesmo tamanho. Os monumentos históricos continuam os mesmos e a infraestrutura de vários desses lugares não conseguiu acompanhar essa explosão, apesar de se adaptar muito. A história que me fez entender o overturismo de verdade foi justamente no lugar que simplesmente não tem espaço para tanta gente. Eu amo a Áustria, já fui várias vezes para lá, mas um dos lugares que eu sempre quis conhecer e nunca conseguia era um vilarejo perto de Salzburg. Talvez você já tenha ouvido falar, porque ela de fato ficou muito famosa, a cidadezinha de Hallstatt. Hallstatt fica espremida entre uma montanha de pedra e um lago maravilhoso. É um vilarejo minúsculo que parece um presépio ou algo saído de um conto de fadas. Eu sempre acabava querendo ir no inverno, mas toda vez que tentávamos chegar de carro, tinha que colocar a corrente no pneu, levava demais e acabávamos desistindo. Até que em 2016, mais ou menos, inauguraram um túnel novo que cortou o caminho. Então eu pensei, ótimo, vamos na primavera, vai ser bem mais fácil. E fomos. Chegamos cedinho, como sempre, já que a gente sempre acorda cedo nas viagens. Saímos do carro feliz com aquela paisagem incrível de tirar o fôlego, até chegar um ônibus. 2, 3, 4. Simplesmente não acabava mais. Desceram turistas às dezenas, literalmente com mala, porque essas excursões às vezes vêm direto do aeroporto ou de outros países. Eles dormem no ônibus, chegam no final da manhã, lotam tudo e quase não dá para andar. Ouvimos vários moradores reclamando que não aguentavam mais aquilo. A gente ficou lá até o horário do almoço querendo chorar. Eu tinha sonhado tanto em ter esse momento com calma para ficar olhando as montanhas, mas era impossível. Só que aí, para nossa surpresa, tão rápido quando começou, de repente sumiu todo mundo. É que o turno da manhã tinha acabado. Logo depois do almoço, as excursões partiram para outro local. Foi questão de 3 fotos e foram embora. Depois entendi a história toda por trás daquela massa de gente. É que existe uma réplica de Hallstatt construída na China. Então o sonho de muita gente de lá é ir ver o original. Por isso, as excursões tão grandes vindas principalmente da Ásia. Só que isso incomoda quem mora lá. Tem uma casa famosa em Hallstatt, super instagramável, que virou ponto obrigatório de foto. O morador dessa casa, de tanto ser invadido, foi ao prefeito e conseguiu autorização para colocar um paredão de madeira na frente, bloqueando até a própria vista da casa dele. Isso só para ter um pouco de paz. Hallstatt tem menos de 800 moradores. Na alta temporada, recebe até 10 mil visitantes por dia, mais de 12 vezes a população do local. Os moradores já chegaram a fazer protestos com cartazes: turismo sim, turismo de massa não. O pico de visitação é entre maio e setembro. Dezembro e janeiro são as épocas de menor fluxo, mas o inverno dificulta o acesso de carro. Mas tem solução. Todo cliente que eu mando para Hallstatt hoje recebe a mesma instrução. Você chega depois do almoço, descansa, passeia no fim da tarde, janta sossegada no seu hotel, dorme, acorda cedo e aproveita para olhar com calma antes da invasão. Bate e volta de Salzburg ou Viena, esquece.
vai ser um perrengue. Agora fica a pergunta: por que alguns destinos viram moda do nada? Muito simples. É que o fenômeno do overturismo tem um sócio muito próximo chamado redes sociais. Instagram, TikTok e vlogs de viagem conseguem transformar um lugar desconhecido em destino de massa em questão de semanas. Lugares como os lagos turquesas de Banff, no Canadá, ou Caraíva, na Bahia, tiveram saltos absurdos de visitação após viralizarem nas redes. O fenômeno ficou ainda mais intenso depois da pandemia, com o chamado Revenge Travel, a viagem de compensação de quem ficou 2 anos em casa. Hoje as pessoas chegam na minha agência querendo ir para um destino sem nem saber onde fica no mapa. Isso acontece mais do que você imagina. Alguém famosa foi para Curaçao esses dias, tirou foto bonita na praia e de repente eu tinha fila de pedido para Curaçao. Sem o menor contexto do que é aquela ilha, se faz sentido para o perfil da pessoa, se vale o esforço do deslocamento, uma cliente acabou indo de São Paulo até Miami sem stopover só para pegar um voo para Curaçao. Sendo que tem Aruba, tem Punta Cana, tem Nordeste do Brasil, tem 1000 opções melhores para quem quer praia no Caribe sem esse malabarismo aéreo. Malta é outro caso assim. Todo mundo quer ir para Malta. Tudo bem, vai. Mas quando pergunto o que você quer ver em Malta, a resposta costuma ser: meu amigo foi e falou que é bonito e barato. Você não sabe nem onde fica Malta ou o que tem para ver lá. Será que é o destino ideal para você conhecer agora? O Japão é outro caso. O país recebeu 36 milhões de turistas estrangeiros em 2024, uma alta de 50% em um único ano, impulsionada pela queda do iene e pela reabertura pós-pandemia. O problema: 73% de todas as pernoites se concentram em apenas 3 lugares: Tóquio, Osaka e Kyoto. Em Kyoto, o bairro de Gion, famoso pelas geikos, chegou ao ponto de proibir totalmente turistas nas vielas privadas depois de seguidas situações de assédio e invasão. Perto do Monte Fuji, uma cidadezinha ergueu uma barreira de 8 metros para bloquear o ângulo instagramável de uma conveniência local depois que o local viralizou nas redes e passou a receber multidões que só queriam aquela foto. O problema não era a foto, era que as pessoas jogavam lixo no chão, bloqueavam o trânsito e atrapalhavam os moradores. Para evitar que isso se repetisse pela região, o governo japonês criou um limite diário de 4.000 escaladores no Monte Fuji, instalou catracas e chegou a distribuir passagens aéreas de graça para quem visitasse regiões menos procuradas, como Fukuoka, no sul, e Hokkaido, no norte. Dado que isso é uma tendência inevitável e que tende a piorar, o que você pode fazer diante disso tudo? Dá para viajar muito bem, mesmo com o overturismo existindo. Para isso, vou te dar 6 dicas concretas que eu uso com os meus clientes. Dica 1. Aceite a realidade antes de comprar a passagem. Se você vai para um destino muito famoso na alta temporada, aceita que vai ser cheio, vai ser caro e vai ter fila. Quando você já sabe que vai ser assim, você não sofre. Você se prepara e vai sabendo das regras do jogo. Barcelona em julho, cheio, quente, caríssimo. Tudo bem, caso seja o único período em que você ou seus filhos têm férias, mas saiba disso antes de sair de casa. E se possível, não junte 2 problemas. Não vá pela primeira vez a um destino no pior mês do ano achando que vai ser fácil. Nesses casos, vale sim escolher cidades menores, longe dos centros urbanos e deixar as capitais para um outro momento. Barcelona recebeu 15 milhões de turistas só em pernoites em 2024, numa cidade de 1,7 milhão de moradores. Agosto concentra o maior fluxo de visitantes. Os meses mais tranquilos são novembro, fevereiro e março. O aluguel na cidade subiu tanto na última década que a prefeitura anunciou o cancelamento de todas as 10.000 licenças de aluguel de curto prazo, tipo Airbnb, até 2028. Ou seja, se nem os moradores aguentam, imagina você tentar conhecer um lugar novo junto de meio planeta Terra. Não vai ser legal. Dica 2. Reserve as atrações no minuto em que abrirem as vendas. Essa dica parece exagerada, mas não é. O Museu de Anne Frank, ou Van Gogh em Amsterdã, esgotam os ingressos em minutos na alta temporada, especialmente na época das flores, em abril. Já passei várias madrugadas tentando garantir entradas para clientes. Não é garantia, mas sem isso não entra. Simples assim. Amsterdã tem o maior imposto turístico da Europa desde 2024. A cidade baniu navios de cruzeiros do centro histórico e está restringindo novos hotéis em bairros como Jordan e The Pipe. Durante a época das flores, o Parque Keukenhof recebe cerca de 1,5 milhão de visitantes em apenas 8 semanas. Ou seja, a Holanda é o país com maior densidade turística per capita da Europa durante esse período, o que exige reservas com antecedência, principalmente em restaurantes. Os holandeses têm o costume de reservar mesa em qualquer ocasião, desde o brunch até o bar com os amigos. Se você não prestar atenção nisso, vai ficar sem jantar. E outro caso curioso de reservar com antecedência. Fui tentar comprar ingressos para uma luta de sumô no Japão para 2 clientes. Acordei na madrugada do Brasil,
2 celulares, um computador e o tablet na mão. Cheguei a colocar os nomes, fui quase até o fim da compra e esgotou. Muito rápido. Se você acha que vai conseguir comprar atrações disputadas como essa no dia, não vai. Dica 3. Chegue cedo. Ninguém quer acordar às 6 da manhã em viagem. Eu sei, você faz isso o ano inteiro e quer relaxar um pouco enquanto viaja. Só que os melhores momentos em lugares lotados quase sempre estão nas primeiras horas do dia. E você sempre pode voltar para o hotel à tarde para tirar aquele cochilo. Em Barcelona, por exemplo, os primeiros horários dos ingressos são os menos concorridos. Você entra, passeia com relativa calma, depois toma um café enquanto a fila começa a crescer lá fora. Fora que dá para explorar com calma e tirar fotos sem várias cabeças na frente. Dica 4. Conheça alternativas às atrações principais. Esse é o ponto que mais me apaixona nessa conversa toda. Você quer ir a Veneza, mas Veneza está um caos? 2 minutos de barco te levam para lugares lindíssimos onde o turismo simplesmente não chega. A pessoa não olha o mapa, não vê o que tem do lado e fica presa na fila principal. Até porque o que dá mais volume no overturismo são as excursões que descem dos navios ou dos ônibus, e eles não têm tempo de ir para os lugares um pouco menos centrais. Veneza recebeu cerca de 12 milhões de visitantes em 2024, com picos de até 80 mil pessoas em um único dia em um centro histórico que tem menos de 40 mil moradores. Em 2024, pela primeira vez na história, o número de camas turísticas superou o número de moradores oficiais, e agosto e o carnaval em fevereiro são os piores meses. Novembro e início de dezembro são os mais tranquilos. Pegar um barquinho até Murano ou Lido, que também fica no arquipélago, pode salvar a sua viagem. No episódio sobre a Itália, aqui do videocast, eu dei outras dicas especiais de roteiros alternativos nas principais cidades da Itália. Outro destino cheio de atrações paralelas é Barcelona. A Sagrada Família é a obra mais famosa de Gaudí, mas tem várias outras obras espalhadas pela cidade, como a Casa Milà ou o Parque Güell. Curte arquitetura modernista? Não deixe de conhecer o Palácio da Música Catalã, de Montaner. Em Amsterdã, o centro deixou de ser Amsterdã. Você quase não escuta holandês ali, porque virou um parque temático de turismo com lojas de cogumelo, ingleses bêbados e alemães em despedida de solteiro. Mas é só andar 20 minutos para o norte, em Amsterdã Nord, ou para o oeste, no Wood West, que você encontra a cidade de verdade. Falando em Amsterdã, todo mundo conhece Van Gogh e Rembrandt. São 2 museus bacanas, não estão dizendo que não. Mas já que você está lá, você sabia que existe um pintor holandês chamado Frans Hals, do mesmo período de Rembrandt, muito menos famoso, mas absolutamente genial? O museu dele fica em Haarlem, a poucos minutos de trem. É pequenininho, quase sem fila, e as pinturas dele são incríveis. O olhar das figuras parece que te segue pela sala. Fora que Haarlem é uma cidade linda. Todos os sábados de manhã tem uma feira de produtos artesanais e com várias comidinhas. Vale a pena conhecer. Já no Japão, fui às Ilhas do Mar de Seto, sem lotação, com aquela tranquilidade que você imagina quando pensa em Japão. Tem cliente que foi a Okinawa, que queria praia, e se surpreendeu com praias ótimas, num país que ninguém associa a isso. Também tem um episódio aqui do Galeria falando só sobre o país. E como falei que destinos alternativos são a minha grande paixão, vou dar um último exemplo. Todo mundo vai para a praia em Portugal. Tudo bem, são lindas, mas será que é o seu perfil? Porque o Vale do Douro, Braga, Guimarães, Amarante, uma cidadezinha medieval, são um Portugal completamente diferente, muito menos lotado e igualmente incrível. Dica 5. Mude a época quando der. Fernando de Noronha e Réveillon, o inferno e uma fortuna. A gente foi em junho, calor gostoso, movimento muito mais tranquilo, muito mais agradável. Hokkaido, no Japão, é famosíssima no inverno, mas é igualmente linda na primavera, e com a vantagem de que as cerejeiras chegam lá em abril, depois de ter ido embora do resto do Japão. Você foge do preço absurdo de março e ainda consegue ver as flores. E para quem tem filho e precisa viajar em julho, vai sim, mas coordene melhor. Filho pequeno acorda cedo, use isso a seu favor. Compre tudo no primeiro horário disponível, reserve com o máximo de antecedência. Já a adolescente é outra história. Com adolescente, aceite que Veneza não vai funcionar. Se ele não for fã de história, vai passar o dia inteiro com cara de ai que saco, irritado com tanto de gente. Vai para um resort, um local mais calmo, que você vai se salvar. Dica 6. Em lugares lotados, redobre a atenção com seus pertences. Isso parece óbvio, mas não é, porque a gente, brasileiro, acha que é esperto e que não vai acontecer conosco. Vai nessa. Uma conhecida aprendeu isso da pior maneira. Estava na festa de San Juan, na praia de Barceloneta, em julho, uma das mais lotadas de Barcelona. Colocou a mochila no meio de uma roda com os amigos, se distraiu por 1 minuto, achando que os outros estavam de olho, e quando viu, já era. Celular, carteira de motorista, um monte de coisa roubada. No dia, na delegacia, haviam outras 1000 pessoas fazendo boletim de ocorrência, que não deu em nada, claro. Isso não vale só para lugares públicos assim. Os trens na Europa, na alta temporada, têm um caso sério de pickpockets. Uma vez, num trem, vi uma
uma senhora bem arrumada abrindo bem devagar o zíper da bolsa de uma mulher que dormia. Uma outra pessoa viu, levantou, agarrou a mão da senhora, chacoalhou o casal para acordar e fez um barraco. Enquanto isso, eu fiquei parada, olhando que nem uma pata. Não faço ideia do que me deu, mas a minha reação foi nenhuma. Quando a gente está em um lugar estranho, tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, principalmente quando está lotado. Então, bolsa sempre na frente, zíper virado para o seu corpo, mochila no corpo ou entre os pés em transporte público. Existe um outro golpe que, quando você deixa sua mochila na parte de cima de um trem, vem um pickpocket fingindo que é passageiro e coloca o casaco lá em cima também cobrindo parte da sua mochila. Aí, na hora que para numa estação, eles embrulham a mochila com o casaco e vão embora sem que você note. O mesmo vale para a mala de rodinha. Fique de olho cada vez que o trem para. Já tive cliente que desceu em Zurique e a mala continuou viajando. A sorte deles é que os suíços guardaram tudo e mandaram para o Brasil depois. Mas imagina o perrengue no meio da viagem. Espanha, Itália e França lideram as estatísticas de furtos a turistas na Europa. A Espanha é o país com maior concentração de furtos registrados no continente, com Barcelona e Madrid no topo da lista. Cidades como Praga, Roma e Paris também figuram nos alertas de viagem de vários consulados para turistas brasileiros. Olha, o overturismo é real, está crescendo e não tem solução mágica, mas tem como conviver com ele e até viajar muito bem apesar dele. Além de todos os casos que mencionei, tem ainda várias outras cidades em que os governos estão se movendo para aliviar a situação. Atenas proibiu visitas noturnas à Acrópole e limitou as entradas a 20 mil pessoas por dia. Dubrovnik, na Croácia, restringiu cruzeiros e limitou o número de turistas no centro histórico. Praga baniu os tours noturnos de bar hopping depois das 22 horas. Enfim, o debate hoje não é mais sobre atrair visitantes, é sobre como distribuí-los melhor e fazê-los gastar mais e incomodar menos. Para você que vai a algum desses destinos, a receita é simples. Estude o lugar, aceite as limitações da época em que você for, reserve tudo com antecedência máxima, chegue cedo e não tenha medo de desviar do caminho mais óbvio. Os melhores momentos de viagem são quase sempre na rua ao lado, onde quase ninguém vai. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários. Qual foi o destino mais lotado que você já visitou? E se conseguiu algum truque para driblar isso, compartilhe, porque a gente sempre aprende junto. Até a próxima!